paz do Senhor, igreja. Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma reflexão. E o tema de hoje é tendo a mesma atitude mental de Deus. Vou deixar uma mensagem aqui, antes de iniciar a introdução. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, à luz da revelação proposicional de Deus por meio das Escrituras. Ele tem no Espírito Santo a mesma atitude mental de Jesus Cristo, que se esvaziou confiando e se sujeitando à vontade de Deus. Antes de iniciar a mensagem, eu vou estar passando aqui uma leitura em Efésios, do capítulo 4, verso 16, do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, nós temos que andar ajustado, edificado em amor, conforme Jesus nos mostrou esse amor. Vamos entrar na introdução? Filipenses, capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou-se ser igual a Deus. Logo, que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome. E para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto nos destaca dois aspectos principais da vida de Jesus Cristo e conclui que o desafio para o nosso viver é servir nele. Qual é o primeiro aspecto? Jesus Cristo se esvaziou. Está no verso 5 ao 8. Tendo entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus Cristo é Deus Filho, com natureza divina, com todos os atributos divinos, a mesma essência do Pai e do Espírito Santo. Mas Jesus Cristo, no caminho para a cruz, rumo à morte, pelos nossos pecados, ele trilhou uma jornada de autoesvaziamento, humilhação, sujeição, obediência à vontade do Pai. Jesus Cristo, ele se esvaziou, uma renúncia a si mesmo, não deixou de ser Deus, tomou-se em semelhança de homem, foi perfeitamente Deus homem. Se humilhou, aceitou a condição de servo, não se apegando aos seus direitos de privilégios divinos. Ele se entregou ao limite máximo da sujeição,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Um tipo de morte reservado para os criminosos, para aqueles que sem qualquer direito, sem honra, no contexto da sociedade romana. O segundo exemplo, Cristo foi exaltado pelo Pai. Está no verso 9 ao 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a sua glória, para a glória de Deus Pai. O nome. Nome significa revelar tudo o que Jesus Cristo é e faz. É fazer parte para nós, é fazer por nós, pela graça divina, nos concedendo a vida eterna. A profecia em Isaías fala sobre isso. Ele será chamado, está em Isaías 9, do verso 6 ao 14. O Senhor Javé deu a salvação. A sua pregação foi governada pelo tema de só o Senhor salva. Isaías continua falando dessa profecia no Antigo Testamento sobre a pessoa e a obra do Messias, aponta para sua vinda em carne. Mas ultrapassa os limites humanos, pois tem a essência da glória eterna. Deus, Pai, o exaltou. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Depois de Jesus Cristo ter se autoesvaziado, humilhando-se, ser obediente até a morte de cruz, o Pai o exaltou e levou para uma posição superior, nobre, gloriosa. Lhe deu o nome. Que nome é esse? Jesus Cristo, o Salvador. Nome que não há outro senão a afirmação da própria divindade de Cristo, e que com isto a retomada do seu senhorio e de sua autoridade e poder, lhe sujeitando a todas as coisas. Por quê? Existe um propósito, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esta visão futura, escatológica, parte da realidade da igreja hoje, vivendo em adoração e em entregar totalmente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo a sua vida, a sua alma, confessando Jesus, o pecado, para que Jesus venha nos perdoar. Desde já, a realidade do confessar que Jesus Cristo é o Senhor, esta confissão representa o ponto mais alto da drama da salvação em Cristo Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, à luz da revelação proporcional de Deus por meio das Escrituras, ele tem no Espírito Santo a mesma atitude mental de Jesus Cristo, que se esvaziou confiando-se em sujeitando-se à vontade de Deus. Então a gente se esvazia, ou seja, quando a gente confessa Jesus, nós estamos sobrecarregados. Mente, corpo, espírito atribulado pelas opressões do mundo, a gente se esvazia e para ser cheio do Espírito Santo. E temos desafio com isso. Esse esboço relata aqui que tem 2 desafios para aquele que se torna cristão. Se esvaziar, não vivendo de modo egocêntrico. Como Jesus expressou neste autoesvaziamento e sumiu a forma de servo, tornou-se semelhante dos seres humanos, encarnou-se e se humilhou. Foi obediente até a morte de cruz.
foi até o fim, ele perseverou ali, sofrendo, sendo humilhado, subjugado, mas ele creu em Deus para que todos nós viéssemos ter essa salvação, esse preparo divino de Deus. Este deveria ser a mesma atitude. A igreja tem que ter essa mesma atitude. Diz aqui em Filipe que a igreja tem que ser assim, como se deve ser todo e verdadeiro discípulo de Jesus. O discípulo, o que significa discípulo? Discípulo significa aprender de Cristo, segui-lo, fazer o que ele fazia, escutar, obedecer às suas palavras. Em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, do verso 21, em consequência você obedecerá à atitude de Cristo. Segundo, viver sobre o senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Confiar que Deus tem o tempo e o modo certo de honrar os seus servos fiéis. Vou trazer uma lembrança, uma reflexão para nós aqui. A sua responsabilidade debaixo da graça é capacitação divina e de perseverante e confiantemente aplicar os princípios e as verdades divinas que tem ouvido. Nós ouvimos a pregação, nós entramos no culto para cultuar o Senhor. Deus usa os seus da maneira que quer, falando do reino de Deus e sua justiça. Nós ouvimos esses princípios e as verdades divinas. E nesta mensagem que nós ouvimos, nós viemos meditar nela e sempre perguntar a Deus. E Deus vai responder. O que Deus quer é nos transformar no nosso modo de pensar e nosso modo de agir. Como posso colocar isto em prática na minha vida? Em primeiro lugar, nós temos que dar um passo certo na direção correta, para que haja real transformação nas nossas vidas. Você tem que fazer isso. Você tem que dar o primeiro passo, buscar a direção correta para que haja real transformação na sua vida. Conheça, creia, apropice em praticar a verdade divina para que você experimente a vida plena que há em Jesus Cristo. Está em João 10:10. Pratique o verdadeiro amor. Continue confiando em Deus. Continue reconhecendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. O inimigo não confessa Jesus. Ele não reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando a gente confessa e reconhece, já não somos mais nós que vivem, mas Cristo que vive em nós. Esta tarde eu deixo essa mensagem, que nós venhamos refletir no amor de Jesus, que nós venhamos nos humilhar nos pés do Senhor e reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, para que nós possamos ser não igual às pessoas que andam no mundo, ser igual a Cristo. Que a luz do Espírito Santo de Deus venha ser contigo, que a glória de Deus venha resplandecer na sua face e que nós possamos, como igreja, pregar o Evangelho da verdade, anunciar o reino de Deus e a sua justiça e crer que Jesus vive e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Que a paz do Senhor Jesus venha ser contigo, que o amor de Deus venha ser contigo e a tua família, e as doces consolações do Espírito Santo venham descer sobre a vida de vocês. Que vocês venham ser uma bênção, honrando e glorificando o nome de Deus.
engrandecendo o nome do Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Uma ótima tarde em nome de Jesus.